entrar ou se recolocar no mercado de trabalho. O governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Bom dia, queridos ouvintes. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um programa Hora Espírita. Nessa manhã de outono, temperatura de 10 graus, mas bem agradável. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª URI, União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz um tema que move a curiosidade e o imaginário da maioria daqueles que não conhecem a fundo o espiritismo. Falamos da mediunidade. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. E você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E agora, na equipe de trabalho que passamos a apresentar, é com muita alegria que nós contamos com 2 colegas que farão a sua primeira participação aqui no programa. Mas são colegas de longa data da Casa Espírita, com grande experiência e com os quais eu tenho a alegria e o prazer de conviver há muitos anos. Estamos falando da nossa querida Loine, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e do nosso querido Michel, também da mesma casa, da qual eu também faço parte. Fiquem à vontade para os seus cumprimentos aos nossos ouvintes. Muito bem, muito obrigada pela receptividade. Então, eu e o Michel, os novatos no programa de rádio, mas a gente está muito contente. Aquele friozinho na barriga, mas com certeza tudo vai dar certo. E eu quero agradecer a oportunidade e dar um bom dia especial a todos aqueles amigos que acompanham esse programa e desejar que todos tenhamos um sábado muito iluminado. Bom dia, então. Um bom dia a todos e que o Mestre Jesus possa nos acompanhar nesse período, que seja um estudo agradável para todos. Amém, então, que assim seja. Estaremos aqui na próxima hora para conversar com os nossos ouvintes. E agora,
antes que a gente possa começar o nosso debate, então vamos ao nosso espaço dos patrocinadores. E, primeiramente, nós registramos o nosso agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores de sempre, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado, a Scala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, agora para darmos início ao nosso debate. Então, sobre mediunidade queremos falar. O último domingo, dia 31 de maio, correspondeu ao dia de Pentecostes, festa originalmente judia, Shavuot, correspondia a uma celebração agrícola e também comemora a revelação da lei, a Torá, a lei de Moisés. Para a comunidade cristã, a data tem relação com o evento das línguas de fogo, que desceram sobre os apóstolos no primeiro Pentecostes após a crucificação. Momento em que eles se puseram a falar em diversas línguas, e todos os estrangeiros que visitavam Jerusalém para a celebração puderam compreender o que diziam. Disse então que o Espírito Santo desceu sobre a comunidade cristã de Jerusalém. E Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 2, versículos 17 e 18, registra a seguinte afirmativa: E será que, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens verão visões e vossos anciãos sonharão sonhos. E mesmo sobre os meus servos e sobre minhas servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito e profetizarão. Perguntamos, referem-se acaso essas passagens à mediunidade? O que vem a ser essa faculdade? Trata ela da comunicação com os chamados mortos? E como isso acontece em sendo possível? É sobre esse fascinante tema que conversaremos nessa manhã de sábado. Fique conosco, acompanhe e participe. Então, para que a gente possa começar essa conversa, é sempre bom começar pelo começo, né, Laine? Sim. Então, será preciso que nós possamos, para conversar a respeito, que nós possamos estabelecer uma definição para mediunidade e para médiuns. Pode nos ajudar com isso, Laine? Sim. Interessante a gente lembrar e comentar até que a mediunidade ela é tão antiga quanto a humanidade. Lá nos primórdios da humanidade já a gente ouve, lê sobre isso, que alguns tinham aquela possibilidade de comunicação com os mortos. Também lá no Antigo Testamento, né? Com Moisés, depois no Novo Testamento com os apóstolos, temos muita história da mediunidade se a gente for buscar. Mediunidade, então, é o recurso que possibilita esse intercâmbio, essa comunicação entre o plano físico e o plano espiritual, ou essa possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos, os encarnados e os desencarnados, como nós chamamos.
E tem um trechinho no Evangelho muito interessante que ajuda a gente a entender bem como que a mediunidade se situa realmente. Olha só, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea. Os sentidos, instrumentos especiais. Olhem só, com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então, é uma passagem lá do Evangelho, do capítulo 28. Eu achei muito interessante a gente comentar isso, porque são as possibilidades que nós temos e que a mediunidade é uma possibilidade incrível de desvendar, então, esse mundo do invisível, foi a palavra usada. E o médium, então, a palavra é do latim, médium, que é o intermediário. É aquela pessoa que consegue estabelecer essa comunicação, que consegue interpretar aquilo que os espíritos estão comunicando. E que também todos somos médium de forma geral, sim, porque nós somos espíritos, ora encarnados e ora desencarnados, e nós temos essa conexão, muitas vezes, no sonho, com aspirações sugeridas pela espiritualidade, com intuições, mas é bem importante a gente seguir aquilo que Kardec nos diz, então, que nomeamos médiums, então, realmente aqueles que têm esta faculdade bem aguçada, bem caracterizada, a faculdade ostensiva, então, da comunicação. Temos em nós, então, o germe da mediunidade, mas não significa que somos os médiuns, como Kardec denomina. Exatamente. E se nós formos pensar, é graças à mediunidade que nós podemos contar hoje com a revelação da doutrina espírita. Porque, afinal de contas, às vezes a gente se perde nessa nomenclatura. Espiritismo, doutrina espírita, Kardec, mas é a doutrina dos espíritos que nos trouxeram esse conhecimento de lá para cá. Então, são relatos efetivos. E Kardec teve esse cuidado de fazer a análise, né, e organizar pelos temas e unir isso nas obras de referência. Bem, continuando então, para que possamos trazer esses conceitos de uma forma mais prática para as nossas vidas, já que a Loine delineou essas condições gerais e o conceito geral. Haja visto que nós estamos tratando de uma faculdade natural, como a Loine comentou, né, que nós temos o germe da mediunidade. Como nós podemos identificar, Michel, se alguma circunstância das nossas vidas se trata de mediunidade? Afinal de contas, a gente sempre ouviu falar e tem na família alguém que tem um relato de alguma coisa estranha que aconteceu e não sabe explicar. Certo. Então, nos fale sobre isso, Michel. É importante a gente lembrar, como já vem sendo dito, que nós somos espíritos imortais tendo mais experiência na carne. Então, o nosso espírito ele não fica circunscrito ao nosso corpo físico. Ele permeia ele. O que as pessoas dizem que é como se fosse que eles veem a aura da pessoa, né? Aquela energia. Então, essa energia ela está sempre em contato com esse plano. Tanto tendo contato com os encarnados, com os nossos amigos aqui na Terra, quanto no plano espiritual. Nesse sentido, então, a gente pode ver, por exemplo, a gente escuta uma música que a gente gosta muito, aquilo nos toca, nos sensibiliza. Então, essa situação às vezes acontece com algumas pessoas. Às vezes elas sentem do nada assim, um sentimento de tristeza profunda, né? O Divaldo ele comenta que o médium, às vezes, ele vai num casamento e ele fica mais feliz que os noivos. Ele vai num velório, ele fica mais triste que os familiares que perderam aquele ente querido. Então, às vezes, essa é a montanha-russa de emoções que causam. Às vezes, são dores em algum lugar do corpo que surgem inesperadamente. Mas tudo isso é importante, sempre que surjam essas situações, que a gente busque a medicina. Que a gente busque fazer uma consulta médica, faça exames, porque se confunde muito algumas sensações que a gente pode dizer que são mediúnicas, de situações de doenças, de problemas psiquiátricos. Então, é de extrema importância sempre que a pessoa vá ao médico e faça todos os exames. E aí, não conseguindo se identificar nada, a gente pode dizer que a pessoa pode ter um início, né,
ou pode estar em um período mais sensível, que também tem essa situação. A mediunidade, ela não é algo que a gente tem sempre, né? E a gente está em contato ininterrupto com o plano espiritual. Ela às vezes acontece em momentos da nossa vida, às vezes para nos despertar para alguma situação, para a gente valorizar algumas questões. Então, é uma oportunidade de aprendizado que só com o tempo a gente vai saber, né, separar o que realmente é mediunidade, o que é um período da nossa vida diferente, né, ou que é uma questão ainda de problema que a gente precisa cuidar através da medicina. Lembrando sempre que a gente não pode nunca abandonar os tratamentos médicos. A gente sempre deve usar o tratamento espiritual, seja numa casa espírita, seja numa igreja, seja num templo religioso, como complementar ao que os médicos ou que a medicina nos coloca. A gente compreende, Michel, com essa tua fala, que a mediunidade, ela pode englobar tanto sintomas emocionais, como tu falaste, desse excesso de sensibilização, como também sintomas físicos, é isso? Calafrios, taquicardia, é isso? Isso. Às vezes até, por exemplo, se a pessoa tem a capacidade da psicografia que é escrita através dos espíritos, então ela pode sentir tremores nas mãos, sentir uma aproximação maior, às vezes uma sensação que parece que você fica mais solto no corpo, né? Quase um desmaio, assim, né? Que são situações físicas que pode ocorrer pela aproximação desse espírito e a troca, né? Que a aproximação do espírito desencarnado com o nosso perispírito, ele nos causa sensações físicas também. Então a gente tem que ter esse cuidado até para saber, né, tratar. Por isso que a doutrina nos ensina a nos autoconhecer. Porque nos conhecendo a gente vai saber, há motivo para mim ficar triste nessa situação? Há motivo para que isso aconteça naquele momento? Eu dei alguma, né? Eu me alimentei direito para ter essa questão de estar quase desmaiando, não me alimentei? Então são tudo questões que a gente sempre tem que trazer para o físico primeiro, para depois buscar a razão espiritual, se ela existe. Esse é um ponto fundamental. E se você está ligando o rádio agora, acessando o Facebook, a gente pede para depois resgatar o programa desde o início, porque essa fala sobre sermos ou não médios é bastante importante. Então, os pontos são: há sintomas, sim, emocionais e físicos, mas a gente precisa ficar alerta e buscar um médico, porque às vezes a gente tem algum problema orgânico, né? E não vai atrás julgando ser mediunidade. A gente declinando dessas possibilidades, né, de ser alguma coisa orgânica, é possível que seja algo por um período, né, ou então para sempre que seja efetivo, né? Muito bem. Então, com base nesses esclarecimentos todos que o Michel nos trouxe, muito importantes, seria possível, Laine, nós afirmarmos que podemos ser dotados de mediunidade sem que necessariamente nós sejamos médiums? Exatamente. Vejamos, todos temos sensibilidades que a gente consegue identificar, que são as sensações, os sonhos, aquilo que a gente diz, a transmissão de pensamento. Temos vários indícios, então, de que temos essa sensibilidade, como o Michel colocou. Isto não significa que somos médiums, porque Kardec nos diz que mediunidade natural, que é esta de sentirmos essas sensações, a mediunidade natural, ela não serve de ponte entre o visível e o invisível. Olha que interessante, né? Então, não basta sentirmos essa conexão, às vezes. Não somos considerados médiuns, porque não vamos ter em nós aquela capacidade de comunicação. Então, a mediunidade natural não serve de ponte entre o visível e o invisível. Tem uma live do Jacobson Trovão, que ele é um médium muito experiente da FEB, e ele coloca que esses sintomas todos, os sonhos, às vezes uma intuição, essas questões, essa sensibilidade que nós temos, que não deixa de ser um traço de mediunidade, ele diz que isso é uma demonstração clara da evolução do ser humano. E ele coloca, eu achei interessante quando eu vi, que no futuro todos seremos médiums, mas médiums realmente, com essa mediunidade aflorada, porque vamos ter mais desenvolvido em nós essa questão, essas sensações dessa comunicação. E é importante também a gente pontuar aqui que, mesmo não sendo médiums, mesmo não tendo a capacidade desta comunicação como os médiums ostensivos têm, a gente tem sim uma influenciação
dos espíritos, porque nós somos espíritos, eu volto a dizer. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, tem aquela pergunta famosa, né? Que se os espíritos influenciam, se eles influenciam os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E nós sabemos, né, enquanto espíritas, que mais do que nós imaginamos. E outra fala desse Jacobson Trovão, ele diz que nós estamos nos acotovelando com os espíritos, de tanta influência e influenciação que eles têm sobre nós e também nós sobre eles. Mas, então, como é que isso acontece, essa influenciação na nossa vida? Então, esta afinidade que nós temos, às vezes, com alguns de nossos familiares, com os nossos amigos da casa espírita. Então, essa afinidade, sabe? Aquela eu estava pensando em te ligar e a pessoa te ligou antes. Eu pensei em você, agora você chegou. Essa questão toda, essa afinidade que tem entre nós encarnados, existe também com os desencarnados. Nós somos como parabólica, como a gente diz, né? Uma antena parabólica. Ao mesmo tempo em que a gente emite, a gente recebe as sensações. E essa influenciação acontece, então, com os desencarnados para conosco muito. Eles nos dão, sim, sugestões, pensamentos, às vezes bons e às vezes não. Aí é que está a importância da nossa educação, né? Que a doutrina espírita fala muito. Moral, né? As nossas atitudes. O que vai me colocar em sintonia com um bom espírito, com um amigo que vai me auxiliar, é a minha sintonia, é a minha maneira de viver, são as minhas atitudes, a minha moral, como tu diz, né, Sandra? E se eu estiver, então, se essa parabólica estiver aí, emitindo e recebendo sensações daqueles irmãos que a gente entende que são inferiores, né, os espíritos, que se comprazem também em ver aqueles que somos nós, os mais frágeis, ainda se dando mal. Então, a gente vai ficar nessa troca. Então, depende muito das nossas atitudes, com quem nós vamos nos comunicar, sem nem sabermos que estamos nos comunicando. Então, isso é uma influenciação que existe. Que a gente saiba definir isso também, mesmo não sendo médium, né? Que a gente sabe que aquele germe da mediunidade temos, mas que médiums são aqueles que são os ostensivos. Mas somos espíritos, estamos aí abertos para esse intercâmbio. Eu acho que tudo reside nessa tua afirmação que você está reiterando, porque realmente é importante. Somos espíritos. Como que a gente não vai ter permutas, vez que outra, de impressões? A gente tem isso entre os encarnados. Como você citaste vários exemplos. Bem, vamos aproveitar esse momentinho agora para verificar os nossos ouvintes. E nós temos muitos aqui acompanhando a live, né? Rositei, Mona Lisa Hack, Graciela, Gelsi, Vitelmar, Cirlei, Madianita, Ayrton, Marcos Anete, Ivone Cardoso, Eliana. Um abraço especial para você, Loine, os teus alunos te reconhecendo. Prof. Loine, abraços, manda a nossa querida Madianita, que hoje é nossa aluna. Olha só. Um abraço para você, Madianita. Para ela, isso. Zé Moura, Rosiane, Cristina, Neide Maria, Samara, Adriane, Márcia Trecho, Marcelo, Ivone, Nelson, Jandi, Iara Monteiro, Marisa Marini, Nilva Mocelin, Sandra Moraes, enfim, nossa, são muitas as participações. E olha só, o nosso amigo Ayrton Luiz Regoto, ele nos diz assim, me diga o que pensas e te direi com que espírito andas, que é o comentário à tua fala. Quer complementar com alguma coisa, Michel? Isso. Na verdade, nós somos antenas, né? Como se... o exemplo eu acho mais fácil é como se a gente fosse um smartphone, né? A gente está conectado à antena psíquica de Deus e a gente só se desconecta dela, a gente faz muito esforço, porque Ele sempre está tentando nos envolver, nos acalentar. E também a esses acompanhantes, né? Então a gente está trocando tanto com os nossos encarnados quanto os desencarnados. Então, de acordo com o nosso aprendizado, o que Jesus nos ensina, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E ainda para aqueles que dizem que o seguem, ele fala assim, né? Que
você deve amar o teu próximo como eu vos amei. Então é um exercício ainda maior, né? O convite de Jesus. Então esse exercício é que se eventualmente algum irmãozinho não querendo o nosso bem está ao nosso derredor, a gente também tem a oportunidade de auxiliar ele, né? Com o nosso exemplo, com o nosso esforço de tentar se melhorar, com o estudo, com a prática da oração. Então é um exercício que a gente está sempre trocando. Então nem sempre a gente pode colocar, né, as situações difíceis acontecem porque a gente está sendo mal influenciado. Mas realmente se a gente se deixa levar pelo ódio, né, pelo sentimento de raiva, né, na pandemia às vezes por um sentimento de tristeza muito grande, uma solidão, é necessário que a gente busque sair dessa faixa, porque aí a gente está chamando também irmãozinhos nessa situação e aí a gente complica mais a nossa situação. Então hoje em dia, graças a Deus, com a tecnologia, a gente tem condições de fazer um telefonema para um amigo, ligar um rádio, uma música gostosa, ver um filme que a gente gosta, né, um programa que a gente... para mudar essa sintonia, porque essa sintonia pode nos causar mais ânimo ou um desânimo maior. Excelente exemplo esse que tu trouxeste do smartphone, porque é o que a gente enxerga e entende bem hoje, né? E nós falamos aqui na semana passada sobre a parábola da candeia, em que nós comentamos que Jesus faz essa exortação que nós acendamos a nossa luz. E é nesse sentido que o Michel nos traz, que quando a gente está cercado por esses irmãozinhos que às vezes nos levam para baixo, se nós tivermos a nossa candeia acesa, a gente vai convidá-los a acender as suas. A gente está sempre trocando essas impressões de lá para cá e de cá para lá. Certo. Bem, então vamos continuar, e já que o Michel está com a palavra, não sem antes retribuir, porque a gente acabou emendando o assunto, né? O abraço e um bom dia muito carinhoso a todos aqueles que nós mencionamos, que estão nos acompanhando. E agora, nós pensamos que já temos elementos suficientes sobre a faculdade, né, a mediunidade, que Michel e Elaine esclareceram para a gente, para que possamos prosseguir o nosso debate. Poderíamos comentar, Michel, um pouquinho sobre os tipos de mediunidade que existem e como que ela é exercida no espiritismo, porque a gente sabe que várias denominações religiosas exercitam, mas no espiritismo como que é? E se há consultas públicas e se esses serviços são cobrados? Então, falando da mediunidade, o Kardec, no Livro dos Médiuns, ele faz uma separação de dois grandes grupos de mediunidade. A mediunidade de efeitos físicos, que seriam aquelas que todas as pessoas perceberiam. Pancadas na mesa, levitação de objetos, uma materialização de um espírito. São a mediunidade curadora, a transfiguração, por exemplo, a gente tem de Jesus, né, no Monte Tabor, que ele se transfigura, né, mostrando a sua elevação espiritual, e ainda há a materialização de Moisés e de Elias. Então essas são situações de mediunidade física, que hoje já não é muito, não há muitos médiuns nesse sentido, pelo menos a gente não conhece tanto, né? E a mediunidade me fugiu o termo, de manifestações inteligentes, que seja a psicografia, que é a capacidade que o médium tem de escrever, né? O espírito pode tomar o braço dele e escrever, né? E aí ele consegue, alguns médiuns conseguem até reproduzir a letra, né, a grafia, a assinatura do espírito. Por exemplo, a gente tem o Chico Xavier, a psicofonia, que seria a capacidade do espírito falar, né, através da nossa boca. Então, as mediunidades de manifestações inteligentes, elas vão servir do nosso cérebro, né, do encarnado, para poder passar uma mensagem. E aí isso é uma questão só da pessoa, as outras pessoas não vão perceber, né? Uhum. Pensamentos também, a intuição. Então, muitas vezes o espírito vai se comunicar com o médium, mas ele não vai trazer uma voz diferente, né? Parece sim, né? Que a gente tem essa... É o que a gente imagina, né? Os filmes reproduzem. Mas não é uma voz diferente, às vezes é a tua própria voz. Por isso que há um convite para você se conhecer, para saber se aquele pensamento realmente vem de ti ou está vindo de outro irmão. Aí tem os médiuns que conseguem fazer pinturas, conseguem fazer desenhos, né? Então, há uma gama de possibilidades, mas as duas são essas, manifestações físicas e manifestações inteligentes. Aí, dentro da doutrina espírita, o que se faz? As reuniões mediúnicas dentro da doutrina espírita são reuniões fechadas, porque elas têm um intuito do amparo e do auxílio a irmãos que estão em desarmonia, que estão em sofrimento, que às vezes não sabem por que desencarnaram, que estão num processo, às vezes, de revolta.
Então, a gente não faz uma investigação de quem vem se manifestar numa reunião mediúnica. A gente simplesmente busca atender. Como se fosse um pronto-socorro aqui na Terra. A gente não vai pedir o RG de uma pessoa que está sofrendo. A gente vai, conversa, né? Tenta fazer esse diálogo fraterno com esse irmão, tentando encaminhar ele e auxiliando. E o maior amparo que a gente faz para esses espíritos, porque eles estão, muitas vezes, em circuito de monoideia. Ou seja, eles estão num sofrimento tão profundo que eles só pensam naquilo. E aquele ciclo fica se repetindo. Então, quando a espiritualidade traz ele para perto do médium, essa energia que o médium troca com ele faz com que se quebre essa monoideia, esse circuito fechado de pensamento dele se quebra, e aí ele tem a possibilidade de se modificar, mas sempre respeitando o livre-arbítrio dele. Então, toda a atividade da casa é gratuita, né? Não há cobrança. Por quê? Porque o Jesus já nos ensina que a gente deve dar de graça o que de graça a gente recebe. Então, antigamente existiam, né, os médiuns receitistas que davam até receitas médicas, que hoje em dia já não se usa mais, né? Mas mesmo assim tudo era gratuito, né? Então, por quê? Porque os espíritos não precisam de dinheiro. Então, uma outra questão também que é importante a gente salientar é que a mediunidade ela é exercida nas nossas horas vagas. Certo. Ela não deve servir de... não se indica, pelo menos dentro da doutrina espírita, que se sirva de profissão. Que se faça isso. Isso, que se faça isso, né, nas suas horas vagas, na hora que você tem tempo. Porque é um exercício da caridade, né, Michel? Não tem como praticar caridade e cobrar. Eu queria só aproveitar e ilustrar um pouquinho que a gente costuma dizer que o telefone toca de lá para cá, né? Em relação ao médium, que muitas vezes as pessoas buscam as casas espíritas porque um familiar desencarnou naquele momento difícil. Não está muito claro ainda para a grande maioria da população o que acontece depois que as pessoas morrem. E então aí que a mediunidade cai como uma luva, como uma bênção, para que nós possamos saber daqueles que nós amamos onde é que eles estão. Porque é muito triste a gente perceber que só o corpo ficou ali, que vai se deteriorar, e eles e os nossos amados estão aonde? E para onde nós iremos? E a gente costuma dizer, então, que o telefone toca de lá para cá, porque muitas pessoas chegam na casa espírita e querem essa comunicação. Eu queria entrar em contato com o meu pai, com o meu irmão, e não é assim, né? A gente está lá disponível na casa espírita, nos dias de grupo mediúnico, que depois a gente pode explicar um pouquinho melhor, que na verdade é um grupo fechado para aqueles que já estudaram bastante. E ali a gente fica à disposição, né, Michel, para receber aqueles dos nossos irmãos que vivem na espiritualidade e que estão em conflito. É mais raro, é menos as mensagens de luz positivas, elas vêm também. Mas o que a gente faz nesses grupos é atender realmente aqueles que o Michel citou, que são os desencarnados, confusos, desesperados e sofridos. Então, que a gente tenha claro isso, que não está lá na mão do médium falar com o pai que faleceu, com o amigo. Evocações não são feitas, até porque nós não sabemos em que circunstância que esses espíritos se encontram e se tem permissão para vir. Não é isso, Michel? E uma outra situação também ficou muito famoso o Chico Xavier, né? Mas o Chico, para exercer essa comunicação de cartas do além, ele ficou 20 anos em treinamento. E nem todo médium ele consegue reproduzir o pensamento de todos os espíritos. Então, muito mais por deficiência nossa nas casas, né, que não temos a evolução suficiente para ter essa capacidade, essa faculdade tão grandiosa de conseguir se comunicar com vários tipos de espíritos, é que não se exerce essa questão das cartas do além. Então, não é por má vontade, é porque realmente ele não tem o material, a faculdade necessária para esse tipo. Então, há algumas casas, sim, no Brasil que exercem isso, mas muitas vezes gera mais frustração, né? Porque muitos que vão lá não conseguem obter essa mensagem. Então, a oportunidade que a doutrina nos traz na mediunidade vai muito para o médium, para a pessoa que está ali buscando aprender, para se melhorar. E para as pessoas que buscam, às vezes, uma mensagem, às vezes ela pode receber por um sonho, por uma intuição, né? Porque nem sempre aquele irmãozinho está capacitado para falar também. E às vezes esse contato, esse retorno do espírito que está no plano espiritual para o plano físico, causa um transtorno, um desconforto para ele muito grande.
Porque às vezes a gente não tem força, é mais ou menos a gente chegar, a gente tá com os nossos familiares bem, daqui a pouco um vai para o hospital de Inópolis e parece que vai falecer. Aquilo nos causa um transtorno, uma angústia, né? Então às vezes não faz bem nem para nós, que vamos receber isso sabendo que ele não está bem lá no plano espiritual, e nem para o espírito que vem às vezes ver que as pessoas aqui estão em dificuldade. Vai prejudicar os dois, porque há um sentido. Há um momento para a gente estar aqui na Terra, há um período para a gente viver, há um período para a gente voltar para o plano espiritual. E esse período de saudade também é um momento importante para a gente valorizar aqueles laços que a gente teve com aquela pessoa, para aquela pessoa entender, né, refletir. Então esses momentos, né, Deus não faz nada por acaso, né, nem faz nada ao léu. Então esses períodos que a gente tem às vezes de separação, de distância, também são importantes para o nosso aprendizado. É lógico que a gente não pode desvalorizar a saudade das pessoas, a gente tem que buscar o consolo, mas sabendo que elas estão vivas e continuam lá e que a gente vai poder se reencontrar um dia, já é um grande consolo, né? Já nos acalenta o coração, né? E por mais difícil que seja, um dia também nós retornaremos, né? Ninguém fica para semente, como diz o ditado popular, né? Então um dia também voltaremos ao plano espiritual, e se a gente tiver uma condição boa, também vamos continuar a nossa caminhada e buscando auxiliar, né? Nos auxiliar, criar bons laços, né? A questão da vivência do bem que Jesus nos veio, nos exemplificou tanto, é de suma importância para que a gente, quando voltar ao plano espiritual, esteja numa condição boa para dar continuidade com os nossos familiares, a nossa evolução. O tema é fascinante, os esclarecimentos estão sendo preciosos. Mais uma vez convidamos o nosso ouvinte que está chegando agora, que possa resgatar o programa desde o princípio, numa outra hora, para poder ouvir tudo que a gente já conversou. Mas agora, avançando, Loine, a gente te convida para irmos para uma questão mais prática. Certo. Se uma pessoa começa a desconfiar, pela observação de tudo que já foi apontado aqui, que o Michel nos trouxe, como sintomas, ela começa a desconfiar que talvez ela seja uma médium. Depois de já ter excluído a possibilidade de tratar-se de questões de saúde, física ou emocional. Estão aí os profissionais da saúde para fazer essas verificações. Através da necessidade dessas consultas, né? Quais as orientações que poderíamos dirigir a esses indivíduos, que se veem, então, com a possibilidade de serem médiuns? Certo. Então, o que a gente aconselha? O estudo, o conhecimento, a teoria antes de tudo é necessário entender. A gente aconselha que comecem a participar mais das atividades da Casa Espírita, que possam participar de grupos de estudo da mediunidade que as casas espíritas oferecem, que possam fazer o tratamento com o passe, com a água fluidificada, ouvir as palestras, ler o livro dos médiuns. Isso tudo vai fazer parte de um autoconhecimento, aquilo que o Michel falava. Eu preciso primeiramente me conhecer. E com o tempo, a gente estando dentro destas atividades, com o tempo, a gente vai entender melhor se tem realmente esta mediunidade mais fluida ou não. E eu quero só fazer uma ressalva aqui também, que nós, naquele momento de desencarnados, né, Michel, ora aqui, ora lá, uma época convivendo com aqueles que nós amamos lá, na espiritualidade, outra época convivendo com aqueles que nós amamos aqui, é um vai e vem. Isso tudo é aprendizagem, porque quando fomos criados pelo nosso Pai maior, espíritos simples e ignorantes, com o intuito de evoluirmos, de sermos melhores sempre. Então, lá na espiritualidade, ajudamos a programar a nossa encarnação. Essa encarnação que nós estamos vivendo hoje, nós já viemos de lá com ela preparada e ajudamos na elaboração. Concordamos. Então, esta mediunidade hoje, que surge para cada um em momentos, quaisquer momentos da vida, ela já está programada. Inclusive, lá na espiritualidade, que sabemos que lá também vamos estudar, vamos trabalhar, temos muitas atividades lá também. Como é que sabemos? Através da mediunidade, através desse algo maravilhoso que Deus nos deu para que a gente possa entender como é que é lá no invisível. Então, nós vamos saber que seremos médiums, e isso, com mais dia menos dia, vai aflorar, porque lá nós tivemos um preparo.
Nós tivemos todo um preparo, um estudo, um preparo, para que a gente possa chegar aqui e se ver realmente médium. Então, com o tempo, com o estudo, com a participação nas casas espíritas, enquanto estudante, né? A pessoa vai se situando e vai sentindo se ela é mesmo para ter, então, para desenvolver, como a gente diz, né? Esta faculdade mediúnica, ela vai aflorar. E tem pessoas que vêm na casa espírita e que vêm com isso bem à flor da pele mesmo, né? Que logo... É porque quer trabalhar. Não, e que logo mesmo a gente entende que, a gente percebe, né? Porque a gente convive lá, a gente logo percebe que já começa realmente a dar passividade, como a gente chama. E outras não. Então, depende muito de cada um. Então, o que nós... Repito, o que a gente vai fazer? Vai cuidar das nossas atitudes, vai buscar o estudo, vai buscar o auxílio, vai buscar se conhecer melhor, que tudo vai acontecer, porque nós temos um programa de vida. Nós não somos jogados, deixados no mundo, nós temos todo um programa para seguir. Nós temos um Pai que nos ama e que Ele vai nos colocar sempre no melhor caminho. Excelentes esclarecimentos, Loine, muito pertinentes, né? Eu adorei a tua comparação no início, que ninguém se coloca a exercer uma profissão sem ter antes estudado, minimamente conhecido, né? Então, isso é fundamental. E também controlar a ansiedade, né? E manter a perseverança. Isso que a gente precisa. Nós queremos trazer aqui, olha só que manifestação carinhosa do nosso amigo Marcelo Clay Bastos, lá da nossa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Prof. Loine, amiga Sandra, irmão Michel. Olha só que coisa mais... Nossa, que carinhosa, né? A prática da mediunidade séria demanda autoconhecimento e muito estudo. Exatamente, Marcelo, a ti um grande abraço, bem como todos os nossos queridos que estão ouvindo. O João Dias, que sempre nos acompanha, está ouvindo hoje de Nonoai, Dirce, Hélio, Clenir, Sandra, minha xará, o Marcelo Detone, nosso amigo, a Luizela Cancian, que bom te ver aqui, Lui, Suneli, Roseli, enfim, a todos o nosso grande, carinhoso, forte abraço, ainda que virtual, né? Michel, aproveitando ainda essa questão anterior que a Loine nos traz, né, a respeito de orientações aos indivíduos que se percebem médiums, quando isso acontece em uma criança, quando esse indivíduo é uma criança, como proceder, Michel? O primeiro ponto que a gente tem que frisar é que a mediunidade não tem hora certa para se manifestar. Então, ela se manifesta na infância, na adolescência, na idade adulta ou até na velhice, em alguns casos. Mas a criança, até os 7 anos, ela tem uma maior sensibilidade, a gente pode dizer assim, uma maior afinidade com o plano espiritual, porque a reencarnação dela está se completando. Então, até 7 anos, ela vive um misto de mundo espiritual com mundo físico. E algumas delas começam, em alguns momentos, a identificar que existem pessoas que só elas veem, né? Às vezes, um pensamento que vem, ela fala, olha, alguém falou tal mensagem. Ou algum sonho muito vívido que ela conta para o pai, assim, que parece que ela realmente vivenciou aquela cena. Então, são situações que os pais, às vezes, se apavoram, né? Mas é importante que, nesse momento, a gente mantenha a calma, porque a mente da criança, ela é muito imaginativa. Então, a Sueli Caldas Schubert, no Mediunidade e Obsessão em Crianças, no livro, ela fala que de 10 a 30% das crianças, elas vão ter amigos imaginários, que realmente são tratados em estudos da psicologia, né? E que realmente são amigos que ela criou na imaginação dela, que com o tempo vão passar. Mas se eventualmente ela começa a identificar algum irmãozinho que está ali com ela, né? Às vezes é um familiar que vem fazer uma visita para a família, é importante a gente não dê muita vazão a isso ou importância, trate com naturalidade. Converse por alto com a criança sobre isso e depois reflita. Porque às vezes esse incentivo, essa atenção exacerbada que a gente pode dar, essa nossa ansiedade como adulto de não saber o que está acontecendo, pode fazer com que a criança tome aquilo como uma coisa muito séria e até às vezes crie aquilo para ter uma atenção maior dos seus pais. Então, é importante saber que isso naturalmente pode ser que acabe. Então, às vezes é uma mensagem, né? Tem uma história famosa do Divaldo, que ele fala que a dona Senhorinha queria passar uma mensagem para a mãe dele. E aí ele passa a mensagem e a mãe dele pergunta, mas quem que é? E daí ele descreve a pessoa.
E aí ela não sabe quem é, porque quando a mãe do Divaldo nasceu, a dona Senhorinha, que é a avó dele, ela desencarnou no parto. Então nem a mãe dele conhecia a avó. Então ela teve que perguntar para uma outra irmã dela, a tia do Divaldo, para ver se realmente era a avó dele. E daí ela identificou, não, realmente ela tinha as características. Geralmente o espírito, quando ele vem para se comunicar com a gente, ele traz características para você poder identificar ele. Né? Mas isso é uma coisa natural. Então o que a gente pode fazer quando a criança manifesta essas situações? Tratar com naturalidade, conversar, não dar muita vazão, muita ênfase. E aí criar um hábito, tentar criar um ambiente propício ao bem dentro da casa, diminuir as brigas, a questão das agressões, dos gritos, né? Porque esse ambiente nosso conturbado cria um tumulto na criança, né? Principalmente essa que está com uma sensibilidade um pouquinho mais aflorada, né? A gente sabe que nos tempos de pandemia, às vezes, nossos nervos, nossas emoções estão à flor da pele. Então, tentar criar um ambiente bom, um ambiente de oração, fazer oração com a criança, rezando para que Deus conduza, que Jesus possa auxiliá-la. Fazer o evangelho no lar, que é elencar um dia da semana num determinado horário, para que a gente se reúna com a família, faça uma leitura do evangelho, converse sobre aquilo, né? Buscar mudar os nossos hábitos, que aos pouquinhos, se for uma situação mais difícil, né? Uma situação às vezes que traz até medo para a criança, aquilo vai passando com o tempo. E aí, se possível, levar a Casa Espírita, que lá na Casa Espírita a gente tem evangelização infanto-juvenil, que auxilia a criança a entender esse mundo espiritual, na linguagem dela, com dinâmicas, com brincadeiras. E essas energias que ela tem, às vezes, que estão um pouco desajustadas na casa, em casa, lá no centro espírita, a espiritualidade consegue auxiliar, amparar, ou mesmo se a pessoa não é espírita, ou frequenta uma igreja, um outro templo, que leve essa criança a esses locais. Porque a criança ela necessita de um direcionamento. E se nós, como pais, elegemos uma religião como boa, como uma diretriz, é importante que a criança também, desde cedo, seja convidada a exercer isso, independente se depois, na sua maioridade, se vai conseguir ou não. Mas essas diretrizes morais são importantes que a gente leve. Então, se a criança tem, né, e se é uma coisa muito exacerbada, levar, às vezes, até ao médico, a um psicólogo, para conversar, para ver essas situações, às vezes, né, naturais nossas que a gente tem. Né? E se é uma questão de mediunidade, aos pouquinhos vai passar. A criança ela trata tudo com muita naturalidade, porque ela veio do plano espiritual. Se o adulto não atrapalhar, a chance dela conduzir bem vão ser grandes. Né? Você vai ver que às vezes você vai pedir dali uma semana aquela situação, às vezes, e ela nem vai lembrar, porque aquilo não foi algo marcante para ela. Quem dá muita ênfase somos nós, né? Às vezes com o nosso medo. Então, é importante que é uma coisa natural que geralmente ela passa, né? Com o tempo ela vai passar. E eu acho que nós tocamos... Quer complementar, Laís? Só quero falar uma coisinha que o Michel já abordou um pouquinho. Porque a criança, ela veio do plano espiritual há pouco tempo. Ela guarda muito as sensações dela ainda. Está tudo muito presente para ela. Então, vamos sim ouvir ela falar coisas que a gente não vai entender, ela ver aquilo que a gente não vê. Pode sim, mas que com o tempo vai passando. De uns 7 anos em diante por aí, ela já tende a desaparecer, então, essas visões e essas questões todas. E eu gostaria de compartilhar aqui algumas falas dos nossos ouvintes, porque eu acho que a gente tocou num ponto bastante importante, que causou reações. A Sônia nos diz que estudar e conhecer a doutrina espírita é necessário para entendê-la e que essa fase da criança é muito importante. Então, é muito importante a gente ter feito essas colocações aqui. Nosso Dari Stafanel, lá da nossa Casa Espírita, nos dá um bom dia, queridos irmãos e irmãs, retribuímos o abraço. E a Rosiane também nos fala sobre as crianças, um assunto bem importante sobre quando começa nas crianças o despertar sobre a mediunidade. Bem colocada a explicação, abraços a todos. E nós retribuímos os abraços, Rosiane. Giovana, Sandro, Bigolinha, todos que nos assistem. Bom, nós pedimos licença, então, agora que estamos nos encaminhando para a última parte, o último bloco do nosso debate, mas antes a gente pede licença, mais uma vez, aos nossos ouvintes, para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está ouvindo pela Rádio Chapecó, a amiga da gente, o programa Hora Espírita. Estamos de volta, meus amigos, agora para o nosso último bloco. E lembramos que você ainda pode mandar a sua participação, escolha o seu canal, o canal da sua preferência e encaminhe a sua colaboração ou o seu questionamento pelo WhatsApp 2049 1212, pela live do Facebook ou telefone fixo 2049 1200. Então, dando continuidade ao nosso debate, já abordamos vários aspectos da mediunidade, mas a gente ainda precisa perguntar, e fazemos isso para a Loine, que nos ajude, se existe mediunidade boa e mediunidade ruim. A gente ouve falar dessas coisas de mesa branca e mesa que não é branca, né? Se em não a desejando, se é possível a gente fazer essa mediunidade cessar, como a gente às vezes ouve, né? Essa possibilidade de fechar o canal, né? E como lidar com a mediunidade ao longo de uma existência inteira. Muito bem. Mediunidade boa ou ruim, sabemos que não tem. A mediunidade em si é neutra. O que vai torná-la boa ou ruim? Nós vamos exercê-la de que maneira? Então, voltamos àquela questão da sintonia com os espíritos, né? Que categoria de espíritos estão sintonizando conosco para que possamos nos encaminhar para algo bom, para uma mediunidade saudável, boa, que nos traga a evolução realmente, ou para aquela mediunidade que vai ainda prejudicar, trazer de repente um atraso lá para a nossa vida. Então é neutra, vai depender de nós, de como nós vamos nos dirigir, e assim é em tudo na vida, né? Não é só a mediunidade. E em relação a fechar o canal, interessante, né? A gente ouve, né, Lu? Ouve, então é assim. Não nos cabe, né, gente? Como é que nós vamos fechar o canal de algo que nós nos preparamos na espiritualidade, que viemos com essa predisposição e que é uma faculdade inerente, que ela é da pessoa. Só que tem um porém. A espiritualidade que nos conduz, sim, pode interromper essa nossa possibilidade de comunicação com os espíritos por alguns motivos. Por exemplo, interromper temporariamente ou até, né, definitivamente. Então, às vezes, se o médium está, quem sabe, com doenças, um grande estresse, né, um cansaço físico muito exacerbado, pode sim que a espiritualidade, né, aqueles que são os que o rodeiam mais de perto, aqueles irmãos que têm maior afinidade, querendo protegê-lo, pode ser que vai um tempinho, então, cessar por um tempo. Outro motivo, de repente, a pessoa, ela buscou o caminho errado. Ela está numa faixa vibratória que a gente pode dizer que o tônus vibracional se foi, diminuiu, foi para o outro lado. Então, olha só, interessante, né? O tônus vibracional. De repente, aquele médium, ele não tem mais aquela abertura para receber essa influenciação e esses irmãos, esses espíritos que vêm se comunicar, até pelo as más atitudes, o jeito dele agir, as ações, né? Pelo erro, pela inconsequência. Então, ele deixa de ser aquele médium que está auxiliando, e sendo assim, ele não tem mais aquela ligação com aqueles que são os irmãos que realmente iriam ajudar, os espíritos. Então, não é nem a espiritualidade, não é má,
Os espíritos bons não são maus, né? Eles não vão bloquear a mediunidade assim. O que pode acontecer essa suspensão mesmo por causa disso, por causa dessa faixa vibracional. Eles vão se perder um pouco daquele contato com os bons, pelas atitudes erradas que estão tendo. Então, aí também pode acontecer então a suspensão por um tempo. Outras vezes pode haver uma interrupção quando o médium já está meio seguro demais de si. E aí pode ser que também haja uma suspensão que é para ele exercitar a sua paciência e a resignação. E a espiritualidade está lá observando para que daqui a pouco retorne, né, essa questão. Vaidade com relação à mediunidade. Exatamente, né? A vaidade. Aí... E ainda, Sandra, para a gente colocar da necessidade que Deus, ele sabe da nossa necessidade, né? Ele sabe, ele nos coloca ali, né, nessa vida, nessa trajetória, e daqui a pouco ele vai ajustando, né? Então, nós estamos suscetíveis de sermos uma época sim, uma época não está na nossa mão, certo? Uhum. Fica à vontade, Michel, pode complementar. A mediunidade, ela tem muito a ver com a palavra equilíbrio. Então, o convite, quando você tem essa faculdade mais exacerbada, né, tem uma sensibilidade maior, é um convite de mudança de vida. Você vai ter que refletir sobre teus atos, porque se você ficar com muita raiva, a espiritualidade que tem esse sentimento vai fazer que aquilo se torne muito grande. Então, às vezes, você se coloca a perigo nessa situação. Então, se a gente não... a gente está todos em faixas vibratórias. Então, é como se você na rádio aqui, você conectou, né, na Rádio Chapecó. Se você mudar o radial, você vai para outra estação. E na mediunidade é a mesma coisa. Então, às vezes, essa situação faz com que a gente mude. Então, o médium, ele é convidado ininterruptamente, porque ele não é médium só na casa espírita, ele não é médium só quando está exercendo a sua mediunidade, ele é médium 24 horas por dia. Não tem como tu desligar ele. Então, é um convite ininterrupto ao autoconhecimento, às mudanças. E quando a gente se volta para dentro da gente, a gente vai descobrindo situações e vai tendo que lidar com elas aos pouquinhos, né? Por isso que não é boa nem ruim, né? Existem alguns fatores que podem nos complicar mais, né? Porque quando a gente fica muito sensível, às vezes aquilo tudo toma uma proporção muito grande, né? Então, tudo é um equilíbrio na nossa vida. Né? Então, é necessário que a gente consiga... Como tudo na vida, né? A própria ciência. A ciência é boa ou a ciência é ruim? Depende do cientista. Ele pode promover a cura de doenças, como ele pode desenvolver armas bioquímicas. Né? Então, tudo depende do uso que a gente faz daquilo que Deus nos permite desfrutar aqui na Terra. Michel, já que você está com a palavra, a gente ainda tem um breve tempinho, 4 minutinhos. Talvez a gente consiga comentar um pouquinho com o ouvinte sobre algo que a gente sempre ouve falar com relação à doutrina espírita e à prática da mediunidade no espiritismo, que é a atuação através da mediunidade com Jesus. Fale-nos um pouquinho. Mediunidade com Jesus é buscar exemplificar aquilo que ele fez quando esteve aqui na Terra. É exercitar essa mediunidade com amor, fraternidade, caridade, com espírito de sacrifício, às vezes, né, de tirar um momento teu de lazer para ir lá atender um irmãozinho que está em dificuldade, que está em necessidade. E essa mediunidade com Jesus, ela não é exercida só no grupo mediúnico. Alguns médiuns até, por situações as mais diversas, vão colocar a sua mediunidade a dispor no trabalho para o próximo, indo lá entregar uma cesta básica, uma conversa fraterna numa casa, às vezes uma pessoa que está em dificuldade. Então, não necessariamente a mediunidade vai ser sempre esse intercâmbio ininterrupto com os espíritos. Alguns médiuns vão aplicar isso no uso da palavra, na escrita. Então, as energias que a gente tem sobrando, a gente deve colocar elas para o bem. Né? Sempre a gente deve fazer esse pensamento. O que Deus quer que eu faça com essa faculdade que Ele me deu? Com certeza Ele quer que você faça o melhor uso possível para bem aproveitar essa reencarnação. Então, a mediunidade com Jesus é esse convite, né, ao exercício da fraternidade. Tratando bem mesmo aquele irmão, às vezes, do plano espiritual, que está nos perseguindo, que quer que a gente caia, quer que a gente tropece. Também ele está necessitando de uma palavra amiga, de um auxílio, de um amparo, né, de um bom exemplo, para aos pouquinhos se modificar. Porque talvez nós, em outras vidas, em outras situações, também estivemos nesse palco, né, de querer se vingar, de querer fazer guerras. Né? Ainda hoje a gente, às vezes, sente nessas situações de raiva, de ódio. Então, são situações que a gente precisa aprender. E como é que a gente vai aprender? Tendo exemplos diferentes daquilo.
Então é esse convite, né? Jesus nos convida a nos modificar. E isso é um exercício complicado, difícil, mas possível. Porque Deus não coloca fardos maiores que a gente pode carregar. Então, se Ele nos deu essa oportunidade, é porque a gente consiga melhorar. Às vezes toma bastante tempo, vai levar às vezes várias vidas, mas é sempre possível a gente se melhorar. Meus amigos, não acredito que nós chegamos ao final do programa. Que pontualidade, hein? Não acredito, a vontade era de continuar. Mas, enfim, temos o nosso horário para respeitar. E nós aproveitamos para lembrar, né, e convidar o nosso ouvinte a acessar as páginas das diversas casas espíritas que nós temos em Chapecó e região, porque apesar das palestras públicas não estarem acontecendo, muitas outras atividades estão sendo oferecidas, como o passe, como o atendimento fraterno, a venda de livros, que inclusive nós temos novidades na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que agora pode ser feito através do WhatsApp 991 27 18 67, havendo a possibilidade tanto de retirada no local quanto de teleentrega. Então, mais um serviço aí que está sendo colocado à disposição. Então, chegamos ao final deste programa e agradecemos aos nossos amigos, Loine e Michel, que nos brindaram com essa participação maravilhosa. Sejam bem-vindos à nossa equipe. Nós também agradecemos muito a oportunidade, né, Michel? É muito bom estarmos aqui. Agradecer ao ouvinte aí que esteve conosco nesse período, que esses bons sentimentos, esse amor que a gente sentiu quando estava aqui, possa ser repassado para vocês e a gente possa ter uma boa semana, um bom final de semana. Um abraço carinhoso. Agradecemos a você, ouvinte querido, razão do nosso programa, a toda a equipe da Operação Técnica da Rádio Chapecó, na pessoa do Henrique, e desejamos a todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos